O tempo como variável canônica. O próprio título desse tópico talvez já esteja causando uma certa estranheza, porque afinal de contas, na mecânica newtoniana e nas suas versões, lagrangiana ou hamiltoniana, o tempo é uma variável externa ao sistema. Na mecânica newtoniana o tempo é absoluto, né? Cresce inexoravelmente, e o movimento do sistema é descrito especificando as posições e velocidades das partículas em função do tempo. No entanto, e se nós tentássemos incluir o tempo no rol das variáveis que descrevem o movimento do sistema, o que nos obrigaria a utilizar alguma outra variável no lugar do tempo. Por exemplo, no caso de uma partícula em movimento no espaço, nós poderíamos usar como variável em lugar do tempo a distância percorrida pela partícula ao longo da trajetória. Em cada instante, há uma distância bem definida que a partícula percorre a partir de uma posição inicial. Como essa distância percorrida é uma função do tempo, nós podemos pensar no tempo como função dessa distância percorrida e usarmos essa. Então, genericamente, se houver algum parâmetro que eu vou chamar de θ, que seja usado em lugar do tempo para descrever a evolução temporal do sistema, como é que o sistema muda à medida que o tempo passa, nós podemos considerar, então, o tempo como função desta variável θ e todas as coordenadas, se for na formulação lagrangiana, todas as coordenadas, ou na formulação hamiltoniana, coordenadas e momentos, vão ser dados como função dessa variável θ, né, que vai servir para descrever como é que o sistema evolui. Então, não apenas as coordenadas e momentos usuais, mas o próprio tempo vai ser função desse outro parâmetro θ que está sendo usado para descrever a evolução do sistema em lugar do tempo. A única exigência que se deve impor a esse parâmetro é de que o tempo seja uma função crescente desse parâmetro. Ou que dá no mesmo, esse parâmetro tem que ser função crescente do tempo. Tá? Então a restrição é essa aqui, ó, dt dθ tem que ser sempre positivo. Assim como o tempo sempre cresce inexoravelmente, se essa variável θ está querendo servir em lugar do tempo para descrever a evolução do sistema, ela também tem que crescer inexoravelmente com o tempo. Ou que dá no mesmo tempo tem que ser uma função crescente dessa variável θ qualquer. Então vejam o seguinte, a formulação usual usa como coordenadas Q1, Qn, P1, Pn e uma função de Hamilton, ou função hamiltoniana, que depende dessas variáveis e pode depender do tempo. O que nós vamos tentar fazer é o seguinte, uma extensão da formulação hamiltoniana usual, acrescentando como coordenada de número n mais 1 o tempo. Então, uma extensão. Vamos chamar o tempo de coordenada de número n mais 1. E agora, por uma questão de estética, né, em vez de escrever a variável tempo no último lugar, eu vou considerar que a variável tempo é o Qn mais 1. Então, a hamiltoniana fica assim, ó, Q1, Qn mais 1, mas só depende dos NPs. Agora, para tentar ver como seriam as equações de Hamilton com o tratamento do tempo como se fosse uma variável canônica adicional, nós podemos proceder da seguinte maneira. Vamos considerar a ação usual na forma hamiltoniana. Então, a ação
é integral de T1 até T2 de soma de PI QI ponto menos H. Não vou escrever os argumentos, porque aqui nesse momento não é necessário, tá? Os argumentos do H são esses aqui. Isso aqui é a ação usual, mas nós queremos não usar o tempo para descrever a evolução do sistema. Queremos usar esse parâmetro θ. Tá bom? Então vamos fazer uma mudança de variáveis na integral. Essa integral pode ser escrita assim, ó. Integral de θ1 até θ2 de soma de PI. Eu vou escrever na forma completa o QI ponto como dQI dt, só para as coisas ficarem mais claras aqui, tá? Menos H dt dθ dθ. Essa é a regra de mudança de variáveis numa integral, né? Vamos multiplicar ambos os termos pelo dt dθ para ver como é que a coisa fica. Olha só, soma de PI. Então, multiplicando cada termo da soma por dt dθ, nós ficamos com isso aqui, menos dt dθ H dθ. Ora, pela regra da cadeia, isto aqui é dQi dθ, que eu vou passar a denotar por QI linha. Então, linha significa derivada em relação à variável θ. E o ponto continua significando derivada em relação ao tempo, como tradicionalmente se escreve, né? Vejam mais uma coisa. Como nós estamos chamando o tempo de coordenada de número n mais 1, isto aqui é Q' n mais 1. Então, a ação fica escrita assim, ó. Mas isso também nós podemos escrever como uma soma de 1 até n mais 1 de PI QI', tá bom? Desde que nós identifiquemos como, ó, reparem, para essas duas coisas aqui serem idênticas, né? O termo em n mais 1 é Pn mais 1, Q' n mais 1. Então o Pn mais 1 tem que ser identificado com menos H.